Oi, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu vou falar sobre uma pequena novela, A Dócil, de Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui tem duas novelas, né? É O Sonho de um Homem Ridículo e A Dócil, mas eu vou fazer um de cada vez, porque o celular a memória é pouca, minha câmera quebrou e eu não quero parar de gravar. Então, para falar um pouco mais de cada uma, eu resolvi fazer esse pequeno sacrifício. Um sacrifício, mas para que eu possa comentar e expressar mais o que eu senti em cada novela. A Dócil é uma novela que foi publicada em 1876 no Diário de um Escritor. Dostoiévski, logo que voltou da Sibéria, né, ele criou uma revista e o nome é Diário de um Escritor, em que ele queria escrever e publicar ali no seu próprio meio, né, na sua própria mídia, sem passar por nenhum tipo de crivo, né, nenhum tipo que ninguém impedisse que ele publicasse o que ele queria. Ele queria ter essa própria forma de publicação sem ficar dependendo de ninguém. E ele publicou, ele tinha esse diário, né? Essa revista, em que ele publicava não só os seus textos literários, mas também fazer crítica literária de outros livros, né? E também lutava muito contra o socialismo utópico da sua época e fazia muita apologia ao cristianismo, né? Ao contrário do que se pensa. A Dócil, né, como foi escrita em 1876, trata de um fato realmente que aconteceu em São Petersburgo. Naquela época estava havendo uma onda muito grande de suicídios, né? Então, de acordo com o prefácio aqui da escritora, Dostoiévski via aqueles acontecimentos ali na Rússia e ele simplesmente escrevia. O nome da menina que inspirou essa obra de Dostoiévski, né, a Dócil, é Borisovna. Maria Borisovna. Conta, de acordo com a história, né, dizem que essa menina se jogou do quarto andar com o ícone. O ícone é tipo assim, tem a imagem de Nossa Senhora. Então ali é o ícone, né, que simboliza o santo, né, que remete ao santo. E essa imagem dessa moça se jogando do quarto andar com o ícone chamou muita atenção do Dostoiévski. Então ele trouxe essa história para cá. E essa menina, ela era costureira e ela estava passando muitas necessidades. Ela veio sozinha morar em Moscou e ela passava por muitas dificuldades e a miséria fez com que ela se suicidasse. Interessante é que o narrador aqui da história ela é em primeira pessoa. É como se o próprio Dostoiévski estivesse refletindo sobre a morte daquela menina, mas se pondo no lugar de outra pessoa, né? De acordo com a obra aqui, Dostoiévski não, narrador em primeira pessoa, ele pega material e a juros, né? As pessoas penhoram lá os seus objetos. E essa menina sempre via penhorar uma coisa ou outra e ela vivia com as tias, porque a mãe a entender que morreu. E ele sempre observava como ela era, né? Ia com muita vergonha fazer aquele trabalho. Ela sempre estava procurando emprego e nunca conseguia. Então, por algum motivo, ele se engraçou dela, porque ela às vezes afrontava. Primeiro ela era muito calada, depois ela começou a afrontar ele, mas de forma muito educada. Certo dia ele vai até a casa das tias, sabe que ela está quase prestes a ser entregue a casar com um cara bem asqueroso. Então, entre escolher aquele asqueroso e escolher o nosso narrador em primeira pessoa, né? Ela escolhe o narrador. E as tias muito que gostam porque recebem uma quantia, né? No decorrer da narrativa, passa o relacionamento dos dois que é um pouco conturbado. Porque, como diz a palavra, a Dócil, né? De início, ela é bem resignada, mas depois há um boato de que ela se relaciona com um carinha, que inclusive esse personagem aparece em outras histórias. Ele é como é que fala? Um soldado, né, eu não entendi bem ainda nesse quesito não, mas eu não deveria estar falando isso na resenha, né? Quando essa jovem se apaixona por esse rapaz, mesmo casada, ela passa por um problema seríssimo assim, como a gente vê a história pelo ponto de vista do narrador, né, em primeira pessoa, nós não sabemos muito bem o que acontece com ela, mas pelos pequenas pistas que ele dá do que aconteceu, dá para entender algumas coisas. Então dá para entender que ela casou com ele por necessidade, ela conhece alguém, se apaixona e ele descobre e acaba, né, acabando com a festa da nossa personagem. E aí com a Dócil, né, acaba com a festa dela. Todavia essa mulher ama muito este cara, a ponto de ela querer assassinar o nosso narrador, né? Ela acorda um dia e sabe que ela tá com um revólver
prestes a atirar nele. E isso é um mega spoiler, né? Olha o spoiler que sou eu. E então, assim, depois dessa tentativa de assassinato, né? Que ele prestes a morrer, ele fica ali parado, mas ela não o mata. Então, a partir daquele momento ali, né, praticamente tem um clímax, né, ela vai passar uma luta com ele. Ele quer culpá-la, quer machucá-la, e ela acaba adoecendo. E dentro desse período, né, ali de conflito entre ele saber que ela queria matar, né, porque ela provavelmente queria viver com amor com o cara que ela estava apaixonada. Então, a história passa-se mais ou menos aí. O relacionamento não é nem no caso o ponto de vista da mulher, é o ponto de vista do marido que casou com a moça necessitada, queria corroborar dela o amor, mas ela não podia dar porque não gostava dele. E aí ela quer acabar com ele para ter a liberdade, mas ela não consegue. E aí fica aquele atrito, né? Ele praticamente usa de meios para machucá-la até que ela adoece. E quando ela adoece, ele se arrepende e começa a cuidar dela. Ao contrário do que se pensa, eu não tô dando assim um mega spoiler, porque logo no início aqui do autor, o narrador já fala, né, que vai contar a história imagina só o marido sobre a mesa da casa, já é a sua mulher, uma suicida, que algumas horas antes jogou-se pela janela. Ele está transtornado e ainda não teve tempo de juntar as suas ideias. Anda pelos cômodos da casa e procura atinar com o ocorrido. Juntar as suas ideias num ponto. Ademais, é um hipocondríaco inveterado. Daqueles que falam sozinhos. Gente, minha leitura é um transtorno. Enfim, parece que até eu sou personagem do Dostoiévski, né? Travado. Então, assim, você já sabe logo no início da história o que vai acontecer com a mulher. Ela não consegue matar ele para viver o amor, para viver a liberdade dela, então ela fica doente, ele perdoa, mas mesmo assim ela acaba se suicidando, jogando-se pela janela com o ícone, tal qual a moça, né, havia feito na vida real. Mas o que é interessante, você já começa a ler a obra sabendo o final. Como sempre, a coisa mais a se estudar aqui na obra é esse narrador em primeira pessoa, extremamente perturbado, se sentindo culpado pela morte da sua esposa, sem saber ao certo o porquê que ela se matou, mas no final ele acaba dando uma pista mais ou menos do o porquê, e é esse o porquê que ela se suicidou é que vai fazer você querer continuar lendo a obra, né? Sem falar nessa cacofonia mesmo, o narrador, ele é doentio, ler Dostoiévski é tipo isso, né? É como se você brincasse um pouco de psicólogo e sondasse a mente humana. Então você já começa a ler sabendo o fim da história, mas no entanto é justamente esse percurso da mente do personagem que faz você se apaixonar pela obra, né? Então assim, a narrativa é uma narrativa curta, cheia de detalhes que você tem que ler atento, não é porque é curta que não é importante, tem que ler bem atento, e é uma história assim, significativa. Eu vou publicar um livro, eu vou publicar um artigo no Conages agora, vai ser em junho agora, finalzinho de maio, início de junho, eu vou publicar um artigo sobre Noites Brancas, e provavelmente eu vou escrever outro artigo sobre Adócio de Dostoiévski, então eu vou deixar um link quando sair o artigo, for publicado, para vocês lerem. Porque eu estou trabalhando muito nessa perspectiva do Carl Gustav Jung em relação às obras de Dostoiévski. Se vocês quiserem saber mais, eu falo para vocês. Desculpa, eu estou falando rápido porque a câmera está com pouca memória e eu não quero parar de gravar, tá certo? Então, tchau para vocês, até a próxima. Vamos falar.